tudo bem? Hoje a nossa live é hábito de reclamar. Ai, Deus, Nossa Senhora, como eu estou tão, cheia de coisas para fazer, as pessoas não me reconhecem, meu marido, meus filhos, meus companheiros, meus vizinhos, sempre estão ali reclamando, e fazendo coisas que me agradam. Sou insuportável, não posso conviver com certas pessoas porque é muito encrenqueira, fofoqueira. Na empresa tem o meu chefe que fala mal dos outros funcionários. Dentro de casa não tá legal, ninguém faz nada, ninguém lava prato, não arruma nada. Eu chego na minha casa, tá tudo uma bagunça, né? E aí, como é que você faz no seu dia a dia? Como você consegue se ver? Porque muitas vezes vai no automático e nem sabemos que tá assim, tanta reclamação, né? Porque eu reclamo tanto, porque eu falo tanto daquela mesma pessoa, a gente não percebe, né? E você consegue ver assim do que você mais reclama, que seja assim repetitivo essa reclamação, que muitas vezes a gente nem suporta mais de tanta reclamação, de tanto falar a mesma coisa, termina se irritando porque quero mudanças, quero mudar o outro, quero que o outro faça daquele jeito que eu gostaria e não faz. Esse hábito de reclamar se torna ali um repetitivo, que é normal falar, reclamar, né? É o que? O maior desafio de viver no mundo como tem a frase aqui, a vida não para. Porque reclamar facilitaria algo para você, entende? Facilitaria de um lado, mas pro outro lado prejudica, porque precisamos falar. Porque se a gente não falar, o outro não vai ficar sabendo. Mas tem o falar, né? E tem as reclamações diárias do nosso dia a dia, repetitiva, em tudo, dentro da família, no trabalho, os amigos, né? A irritação também da forma que reclama. Então, quando tá o excesso, assim, que vê que os amigos só falam que nossa, você reclama de tudo o tempo todo na família, só fica reclamando, você só fala, amanhece o dia já reclamando. Como o dia vai ficar bem se acordo reclamando? Então, que é uma repetição de reclamações, sempre as mesmas coisas, né? Dentro de casa, se eu reclamo com os meus filhos, na minha casa não me ajuda, não cuida das coisas, eles já sabem aquilo ali, nossa, que saco, de novo falando daquela mesma coisa, não é isso? E fica insuportável a relação na família de tanto reclamar a mesma coisa, né? Aí machuca, né, aqui o nosso próprio ser, porque é como se fosse sem importância, as pessoas não ignoram, não valorizam, e o que está de fora também fica ali. Nossa, que situação também ruim. É ruim para ambas as partes, entende? O hábito de reclamar, que muitas vezes a gente não percebe, né? É um comportamento verbal, né, que está ali, um ponto que, como eu falei, é saudável, porque preciso falar, né? Mas o outro ponto, se a gente não prestar atenção, provoca, né, danos ali, que tá repetição de sofrimento, né? Afetam todo, corpo, mente e espírito, termina sendo afetado com essas questões de tanta reclamação, né? E aí, você reclama mais de quê? Qual o seu hábito que você tem de você tanto reclama, né? Dali de tem que ser daquele jeito que você acha perfeito, né? Você reclama dos filhos para poder fazer as atividades da escola, eles são ali teimosos, quer fazer no tempo que quer e muitas vezes não quer, né? Não obedece,
os filhos não obedecem, né? Não adianta. E ali parece que pirraça, né? Pirraça. Os pais não têm o controle dos filhos e aí cria uma situação de desespero porque não consegue fazer com que os filhos obedeçam, faça aquilo. Nossa, eu chego em casa cansado, tem que fazer janta, tem que arrumar as coisas, tem que lavar roupa, tem que ensinar menino, tem que cuidar de tudo. Mas por que não divide as tarefas de dentro de casa? Em primeiro lugar, se você está dentro de casa, chega do trabalho, tá tudo ali, tudo para fazer. Você chega já irritada, repetindo, né, tudo de novo aquilo ali, não vai adiantar. Você vai ficar mais cansada, porque aquilo ali é um desgaste de tanta repetição. Desgasta, fica mais cansado. Tem que fazer o quê? Criar uma lista de todos os afazeres dentro de casa, independente que tenha ali diarista ou de mensal, de 15 em 15, ou que tenha, independente, né? Porque mesmo tem pessoas que têm dentro de casa e também se reclama do mesmo jeito. Tem uma vida boa, né? Tem empregadas, tem tudo, mas reclama do mesmo jeito. Reclama do mesmo jeito. Então precisa dar limites primeiro, dar limite aos filhos. Se for, eu tenho tudo empregada, não faço nada, trabalho, chego em casa, não vou fazer nada, já está tudo pronto, mas meus filhos não me obedecem, meus filhos não fazem tarefa, só ficam no computador, não é isso? Só fico no computador e essa reclamação todo dia brigando, esconde celular, tem gente que desliga a internet, bota de castigo e essas crianças nada, não obedece, não fazem nada, parece que piora mais ainda, quanto mais a gente fala, mais eles, né, eles ficam ali em cima ali, sem fazer nada, né? Primeiro tem que entender que eles têm a idade deles, né? Se for 1 ou 2, tem que ver o que é que na idade deles é para fazer, né? O que dá para fazer, de fazer uma lista, né? Isso, independente que tenha alguém que faça as coisas para eles ter responsabilidade das coisas dele, das coisas de casa, saber fazer, dar limites de horário. Isso tem que ser começo, porque se deixar também e querer mudar depois de maiorzinho, vai ser complicado, né? Porque já vem ali numa rotina de fazer o que quer, de não obedecer o pai ou a mãe. Muitas vezes tem um que obedece mais, tem o outro que não obedece, né? O que tem mais afinidade. Tem um pai que é controlador, a mãe é permissiva ou vice-versa. E aí? Ele vai ficar pular para o lado do que é o permissivo, não é isso? Vai ficar pelo lado do permissivo. E aí? Então, precisa ter o controle com seus filhos. Delegar funções de aquilo ali, exigir que não importa se faça no horário diferentes, na hora que ele decide escolher aquelas tarefas para fazer, o importante é fazer. E cobrar e fazer. Tem filhos que o quê? Ficam no banho horas e horas e horas. Isso de todas as idades. Tem até já, né, adulto já, velho mesmo, dentro de casa, que não saíram de casa, não se casaram e fica dentro de casa assim como uns folgados. É isso? Não ajuda em casa, ganha o dinheiro muitas vezes, bem, não ajuda em casa, não ajuda nem tanto no dinheiro, nem tanto nos afazeres, nem tanto na economia da casa. Não é isso? Então precisa fazer. Se você ficar no banho tantas horas, né, eu vou chamar. Beleza, obedece. Se continuar no banho tantas horas, gastando muita energia, horas, tem gente que fica 15, 20, 10, meia hora, 1 hora no banho, entende? Eu vou desligar a energia. Até ele saber, tem que ser pulso firme, trazer para a realidade. Dentro de casa é isso, ó, tem essa aqui, ó, a despesa é essa, independente se você tem dinheiro para pagar as contas. O gasto é esse, quanto você vai conseguir ajudar?
Se não tem dinheiro para ajudar no dinheiro, ajuda, né? Reduzindo o tempo do banho. Entende? As crianças que não obedecem os pais, que não fazem nada, chega, tira a roupa, joga em tudo quanto é lugar, sapato por tanto lugar, os livros, chega da escola de qualquer lugar, joga tudo à toa. Tem que saber o local certo de colocar. Não é os pais chegar e catar tudo e vai organizar, porque os bonitos não fazem nada. Porque quem educa, quem foi que educou? Os pais são permitidos, educa da maneira isso. Então, você reclama por uma situação e eu não vou agir, estudar, procurar aprender como agir nessa situação. E isso depois que se dá conta que está esgotada de tanta reclamação, entende? Porque muitas vezes os pais não percebem o tanto que reclamam. E leva o quê? O tanto de reclamar leva um esgotamento físico e mental, que aí vai começar a sentir e vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque tem pessoas que ficam mal mesmo porque não tem o controle dentro de casa com os filhos pequenos, imagine com os grandes. Entende? E aí adoece. E tem outra, independente do tipo de reclamação da pessoa, ela tá ali mal, ela tá agoniada, mesmo que seja ali um hábito que ela não consegue ver do outro lado, só ver aquele ponto negativo daquilo que ela não está, né, sendo suprida da maneira que ela espera, entende? Ou não. Então precisa entender que aquilo ali está adoecendo. A pessoa fica muito irritada, a pessoa fica sem paciência, brigas constantes, né? Esses desentendimentos ali com a família que machuca, porque é uma repetição constante de fala e sempre a mesma coisa, porque se não muda, é igual um disco quebrado, e não muda, não troca o disco. Muitas vezes a gente não faz assim, não coloca a agulha da vitrola para frente, para sair da repetição. É a mesma coisa que temos que fazer com as situações. Tomar atitude para mudar, para ir para frente. Não ficar repetindo no mesmo lugar. Tá entendendo? Então, é delegar funções, é saber entender aquilo que está acontecendo e procurar ajuda para resolver aquilo ali. Tudo tem um fim bem, desde quando eu decido mudar a forma de agir, a forma do jeito que estou fazendo. Se não muda, não tem como resolver, não posso ficar reclamando se eu não estou fazendo nada diferente. Então, eu preciso ter ali o limite, ter ali, né? Abrir o leque de inteligência, usar a emocional raciocinada para entender aquela situação e tomar atitude, porque senão não muda. Então, se você fizer como aquilo ali que crie uma situação de como sair daquela situação mudando para outra, quer dizer, a mesma situação eu faço diferente, né? Tem que saber se impor, tem que saber se respeitar, tem que saber que as pessoas têm que ter ali respeito, mesmo que não tenha afinidades, tem que ter respeito pelo outro, tanto os pais com os filhos quanto os filhos com os pais. E se não tiver respeito, não tá nem aí, não tem. Como vai se tornar um adulto que não tem respeito, que não faz nada, que não sabe se organizar? Muitos, depois que cresce, muda, se transforma, nossa, não é aquela pessoa, porque ele sabe o que tem que fazer, ele sabe como fazer, só que não faz, porque é como se fosse uma pirraça com os pais, como se fosse que é uma obrigação dos pais. E ainda tem pais que falam, meu Deus, o que vai ser de mim quando eu morrer? Não vai fazer nada, não vai... Que nada!
vai fazer tudo e muito mais. Gente que se subestima demais, que não consegue, ninguém é substituível. Então procura dar limite, parar de né, insistir nesse sofrimento para terminar logo, para resolver logo, para sair dessa situação e ficar bem, tá entendendo? Porque se você não ficar bem, você vai ficar mal, vai ficar em sofrimento, e aí? Cria, né, dificuldades na relação dentro de casa. Então, busque ter controle firme, doa quem doer, se reclamar, agora tem que ser firme, se falar aquilo que tem que fazer, tem que manter a palavra, não pode falar, não, hoje você vai fazer isso, é para fazer isso, eu quero mudança, e largar para lá, entende? É fazer aquilo que prometeu, mesmo que tem horas que o coração dói ali, aperta, porque está fazendo aquilo, mas senão não vai adiantar. Não vai. Então precisa ali ser firme, né? Firme para lidar com a situação. Quem ama educa, como fala, né? Em Samitiba. Procura ver maneiras de fazer as coisas dentro de casa. Então faça uma lista, como eu falei antes, dos serviços de casa, tem tudo isso para fazer. E manda escolher, porque eles escolhendo, ele vai escolher aquilo que ele se identifica, entende? E não tem briga, não tem nada. E tem que cobrar por aquilo que escolheu, tá entendendo? Se for pequenininhos, que for com menores, para fazer atividades, para sair da internet, né? Reduzir o tempo de celular, de internet, de jogos, de tudo, precisa, né, fazer com que eles consigam enxergar uma coisa muito além do que aquilo que é o prazeroso, né? Qual que os olhinhos brilham além daquilo que eles ficam mais tempo ali no computador, na internet? Porque não adianta tirar o celular e esconder ou botar de castigo. Vai ficar pior, vai ficar ali insuportável. Não, tá aqui, você vai brincar aqui e depois você vai pegar. Agora, se ele pegar e não fazer da maneira que você espera e você permitir, não pode reclamar, entende? Tem que ser firme. Você vai ter sim, mas no tempo. Prefere ficar nos jogos, amanhece o dia nos jogos, mas não fica meia hora estudando os assuntos para a prova, não é isso? Aí tira nota ruim, porque, não tenho mente, não paro, sou imperativo, porque eu não consigo estudar aqui, porque a mente está voando. Que nada, não tem uma disciplina, não tem o controle, né? Aí vai logo procurar outros médicos para poder e termina tomando até medicamento para dizer que para ter atenção, para estudar, para acalmar, e não é nada, simplesmente é um comportamento, simplesmente é a falta de educação, o comportamento precisa ser mudado com foco para administrar o dia a dia, as coisas que precisa fazer, entende? É tudo assim, tudo analisado, né? Investiga para ver se tem algum problema mesmo, para ir descartando, para ver se é o quê? Se nisso aqui eu tenho preguiça, mas nessa outra não. Então não é problema, né, de hiperatividade, não é desatenção, não é nada, né? É porque aquilo ali não é a minha prioridade. E os pais já taxam que tem algum problema. Porque eu não quero ter culpa, me isentar da culpa, que eu não tenho controle com meus filhos. Entendeu? Porque se você não tiver controle com seus filhos, quem vai ter? Depois o quê? A vida bate sem dó e nem piedade, não é isso? Todos nós sabemos disso. Que a vida bate sem dor e nem piedade. E aí vai esperar apanhar da vida? Então, é a forma de organização, de mudar os hábitos,
né? De vez de repetir aquilo que ele já sabe, não repete mais, pelo amor de Deus, e delega funções, cria outra maneira de conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, né? Cria. E senão você se acaba e o outro fica de boa, mas também você escolhe. Quem quiser manter assim, mantém, senão não pode reclamar das coisas, entende? Então procure ter paciência, né? Acalmar, ver o que está acontecendo, olha para um lado, pelo outro, para criar espaço para ver o fazer, e faz as mudanças, né? Transforma o hábito de reclamação pelo hábito de decisão, né? De agir, porque se não agir, não vai ter resultados. Aí quando você tem o resultado, você resolve aquilo ali e não vai precisar mais reclamar, entende? Conscientizar porque tanto reclama, porque não vai mudar nada essa reclamação, caso aquilo ali não fique, né? Não vai te facilitar, né? A maneira de resolver as coisas, entende? Então, muito obrigada, né? Boa sorte aí nessa forma, na mudança de hábitos para criar uma segurança, ali com seus familiares, com seus filhos, para que vivam bem, em paz. E se não conseguir, precisa buscar ajuda, porque ninguém nasceu sabendo, né? Precisamos aprender para poder colocar em prática para resolver as coisas, para não deixar essa repetição, né, de reclamações que adoece, tem? Pode adoecer e muito a pessoa de tanto reclamar e porque não tem resultados. Se torna uma repetição, muitas vezes as situações já resolveram aquela, mas só que a gente não enxerga, a pessoa não enxerga porque não resolveu da maneira que ela esperava. Tem? É a maneira que eu vejo que está sendo. Então, siga as instruções que eu falei para organizar sua casa, seus filhos. Dentro disso, você leva para tudo, no trabalho, né? Ali organiza o necessário e urgente do necessário, se organiza, né? Olha aquela pessoa que você tanto reclama pelo lado positivo. Porque se você não olhar aquela pessoa pelo lado positivo, você só vai olhar pelo lado negativo. Aí vai odiá-la cada vez mais. Tem que se colocar no lugar do outro, no lugar dos filhos, do esposo, no trabalho, na família, em um todo. Se eu não coloco no lugar do outro, não sei, né, ali entender o comportamento do outro. Não é aceitar, muitas vezes é entender. Entende? Porque cada um de nós tem esse jeitinho de amar, de expressar seus sentimentos. Cada um de nós tem seu jeitinho. Se eu não entendo que o jeitinho daquela pessoa é daquele jeito, né? Porque as reclamações, a briga são pedidos de socorro. Então, estou pedindo socorro. Opa, me ajuda, me acolhe, me ampara. Eu estou aqui, ó, perceba que eu estou aqui. Né? As mães que fazem tudo para agradar os filhos, aquele comida, aquele prato, bota a mesa, faz os pratos, colocam, ainda muitas vezes faz o prato e dá pro filho, o filho não vai nem lá, nem se servir, nem não se serve nem na mesa e nem em canto nenhum. Então tudo aquilo ali, né? Porque eu preciso ser vista, preciso, e ela vai, quer dizer, no vira o objeto, que o objeto é o que? A comida que ele mais gosta, é o jeito de tratar. Então, ela quer o agradecimento por tudo que está fazendo, é como se reconhecesse ela, né? Troca de objeto. Substitui pela comida. Entende? O amor, o outro também dá, através daquilo, de suprir daquilo que o outro mais gosta. Aí o amor não dá de um jeito, da maneira que o outro espera, de beijar, de abraçar, de um diálogo bom, de conversar, mas dá de outro jeito, não é isso? Preste atenção como seus pais, né,
te agradar em alguma coisa. É de comida dentro de casa, né? É de querer que você estude, que você cresça, que você aprenda, é de castigar para você aprender, para você melhorar, para não ter uma vida no qual eles tiveram. Né? É sempre esses pontos que a gente não enxerga, a gente enxerga como a pior coisa da nossa vida, entende? Então, muito obrigada, né? Muita paz e ação diante das situações, tá? Beijo no coração.